Um pai pobre e solteiro veio implorar por leite para seu bebê. Sem saber, a mulher que amamentou a criança era milionária. A cozinha estava banhada pela luz fria e bruxuleante da lâmpada do teto, que mal conseguia se manter acesa. Daniel estava em pé na pia, com uma das mãos se apoiando no balcão, a outra misturando desajeitadamente o leite em pó na água morna. Suas mãos tremiam, não de frio, mas da exaustão que pesava em seu peito, como cimento molhado. A torneira ainda estava aberta, a água transbordando pelas laterais do copo medidor. Ele não percebeu. Seus olhos, vermelhos pelas noites sem dormir, estavam fixos na pequena cadeirinha no chão. Lá dentro, Noah, de 5 semanas, chorava, o rosto profundamente vermelho, os punhos minúsculos se agitando no ar, as pernas chutando como se o mundo o tivesse traído. Daniel se abaixou, estendendo a mamadeira com mãos desesperadas. "Vamos, amigo. Por favor, só um pouquinho", sussurrou, com a voz embargada. "Por favor, Noah. O papai precisa que você coma." Noah virou a cabeça, a boca cerrada, e então soltou um grito tão agudo que atravessou Daniel como vidro. Ele derrubou a mamadeira da mão do pai. Ela bateu no azulejo com um estrondo surdo e rolou para debaixo do armário. Daniel recostou-se no chão frio da cozinha, as mãos frouxas ao lado do corpo. Sua respiração era superficial. Ele olhou para o teto como se estivesse rezando a um Deus com quem não falava há anos. "Por favor, Deus, não sei mais o que fazer", disse ele com a voz rouca. "Não posso perdê-lo também." Sua esposa, Mary, havia morrido de uma complicação rara poucos dias após o parto. Num minuto, eles estavam planejando o futuro, e no seguinte, ele segurava a mão sem vida dela em um quarto de hospital estéril. A dor não havia se dissipado. Ela se agarrava a cada respiração, a cada movimento, e agora isso. Noah, nascido prematuro, pequeno e frágil, recusando-se a tomar fórmula. Ele havia tentado de tudo, marcas diferentes, temperaturas diferentes, andando de um lado para o outro, embalando, cantando canções de ninar às 3 da manhã. Mas Noah queria uma coisa, o que ele não podia mais ter, sua mãe. Daniel se inclinou, pegou Noah delicadamente no colo e o apertou contra o peito, sussurrando palavras suaves, balançando-o lentamente. Mas o bebê continuou chorando, o som irregular e implacável. Naquela noite, quando Noah finalmente conseguiu dormir, Daniel sentou-se na penumbra da sala de estar com o celular. Seus dedos pairavam sobre o teclado. A vergonha queimava sob sua pele, mas o desespero venceu. Ele abriu o grupo local de pais do qual havia participado por impulso. A maioria das postagens era inofensiva. Encontros para brincar, perguntas sobre a dentição, ofertas de presentes usados. Seu coração batia forte enquanto ele começava a digitar. "Meu nome é Daniel. Sou pai solteiro. Minha esposa morreu após o parto. Meu filho, Noah, nasceu prematuro. Ele não toma fórmula. Eu tentei de tudo. Por favor, alguém tem leite materno para compartilhar? Estou disposta a dirigir. Pagar qualquer coisa. Por favor, me mande uma mensagem se puder ajudar." Ele clicou em postar. Os minutos se estendiam. Cada segundo era uma agonia. Ele atualizou a página 2 vezes, depois outra. Nenhuma resposta. Então a tela dele se iluminou. Uma mensagem privada de Claire E. Sem foto de perfil, sem biografia, sem posts. Ele abriu. Eu vi sua mensagem. Tenho leite materno, seguro, armazenado e recente. Perdi meu filho recentemente. Tenho mais do que preciso. Nenhum pagamento necessário. Apenas confie em mim. Se você estiver disposta, eu posso ajudar. Daniel piscou para a mensagem. Seu pulso acelerou. Ele clicou no perfil novamente. Sem posts, sem fotos. O nome era tudo o que ele tinha. Ele digitou. De volta, hesitando apenas por um momento. Obrigado. Podemos conversar mais? Só preciso ter certeza de que é seguro. A resposta veio instantaneamente. Claro, eu entendo. Pergunte-me qualquer coisa. Ele olhou para a tela.
algo estranho se desdobrando em seu peito. Havia algo em seu tom, não apenas gentileza, mas familiaridade. Como alguém que tivesse encarado o mesmo tipo de perda. Lá fora, o vento aumentou, balançando as janelas. Lá, dentro, Daniel embalava Noah contra o peito, com os olhos fixos no nome. Claire E. Ele sussurrou na escuridão, enquanto o bebê choramingava em seu sono. Talvez isso seja alguma coisa. A estrada que levava à floresta era estreita e sinuosa, cortada por uma camada de neve fresca. Daniel dirigia devagar, os faróis projetando longas sombras sobre as árvores altas, envoltas no silêncio do inverno. Suas mãos apertavam o volante. No banco de trás, Noah choramingava baixinho, agasalhado, mas ainda inquieto, os pequenos sons quebrando o silêncio como rachaduras em vidro. O endereço que Claire havia enviado o levou aos arredores da cidade, onde sua casa ficava distante e o silêncio era pesado. Quando ele parou no portão, sua respiração ficou presa. A casa era grande, uma antiga mansão, com era se enrolando. Em sua fachada de pedra, janelas brilhando fracamente com uma luz quente. Ele estacionou perto da trilha e hesitou. O vento fustigou seu casaco quando ele saiu, embalando Noah perto de si. Cada passo em direção à porta parecia mais pesado que o anterior. Isso é loucura, ele pensou. E se isso for algum tipo de armadilha? O medo apertou seu peito. Mas então Noah se mexeu, soltou um grito fraco e o instinto assumiu o controle. Daniel levantou a mão e bateu. A porta rangeu ao se abrir quase imediatamente. A luz se espalhou pela varanda coberta de neve. E lá estava. Ela, Claire, com seus longos cabelos loiros, caíam soltos sobre os ombros, as pontas roçando nas dobras macias de seu suéter de tricô branco. Ela parecia incrivelmente delicada, o rosto pálido, as bochechas encovadas por uma dor que não havia desaparecido. Mas eram seus olhos, profundos, oceânicos, margeados pelo tipo de fadiga que só a perda poderia trazer àquele Daniel enraizado no lugar. Em seus braços, ela segurava uma boneca usada, com pele macia de plástico e um gorro de tricô. Daniel congelou. Eu sou Daniel, ele conseguiu dizer, sua voz mal acima do vento. Eu estou aqui por causa da mensagem. Claire olhou para ele por um longo momento, não com surpresa, mas com algo mais calmo, compreensivo. Então, com um aceno de cabeça, ela deu um passo para o lado. Entre, por favor. Ele entrou cautelosamente, o calor da casa os envolvendo. Lá dentro, tudo estava calmo. Um fogo crepitava na lareira, lançando uma luz suave sobre a sala de estar. As paredes estavam forradas de livros. Fotografias emolduradas estavam sobre a lareira. A maioria delas eram paisagens, mas uma estava sozinha, a foto de um bebê com um gorro de hospital. Claire gentilmente colocou o boneco em uma cadeira ao lado da lareira e se virou para Daniel. Posso segurá-lo? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Daniel hesitou. Apenas por um segundo, então entregou Noah, com os braços trêmulos. Claire embalou o bebê com uma graça instintiva. Ela se sentou em uma cadeira de balanço perto do fogo, ajustou o suéter e posicionou Noah em seu peito. Daniel ficou paralisado. Noah parou, fungou e então se enraizou. Um momento depois, o impossível aconteceu. Ele agarrou o peito. E o choro, dias de choro agudo, implacável e desamparado, cessou. O único som que restou foi o zumbido suave do fogo e o suave engolir de um bebê finalmente alimentado. A garganta de Daniel se apertou. Claire não falou. Sua mão acariciou a nuca de Noah, seus olhos semicerrados, como se alguma parte dolorida dela tivesse finalmente, mesmo que apenas por um momento, encontrado paz. Daniel, começou, mas sua voz falhou. Ele a limpou e tentou novamente. Não comia assim desde o hospital. Ele não aceitava nada. Pensei que o estava perdendo. Claire olhou para cima e em seus olhos havia lágrimas, mas nenhum colapso, apenas profundidade.
Daniel não se moveu. Ele só conseguia observar. Ela olhou de volta para Noah. Mas quando vi sua mensagem, algo dentro de mim, algo quebrado, pareceu atraído. Tipo, talvez eu ainda pudesse dar o que me restava. Noah terminou de mamar e cochilou contra o peito dela, seu corpo relaxando completamente. Pela primeira vez em dias, Claire a embalou suavemente. Daniel se aproximou. Obrigado, ele sussurrou. Eu nem sei o que dizer. Você não precisa, ela disse suavemente, sem desviar o olhar do bebê. Apenas me deixe ajudar. E naquela casa silenciosa, cercada por silêncio e neve, uma mãe sem filho segurava uma criança sem mãe. E por um breve e belo momento, nenhum dos dois estava sozinho. Claire colocou Noah em um pequeno berço perto da lareira, algo imaculado demais para estar acumulando poeira. Ela se moveu com uma graça silenciosa, como se temesse que qualquer barulho repentino acordasse mais do que apenas o bebê. Quando se virou para Daniel, sua expressão era suave, mas indecifrável. Você gostaria de um chá? Ela perguntou. Daniel hesitou. Ele não planejara ficar. Mas depois de tudo, ir embora agora parecia errado. Ele assentiu. Na cozinha, o tilintar da porcelana e o apito de uma chaleira preencheram o silêncio. Claire serviu camomila em 2 canecas diferentes e entregou uma a ele. Sentaram-se à longa mesa de madeira, com a superfície arranhada e gasta, mas limpa. Como se alguém tivesse preservado com carinho sua história, o calor do chá penetrou nas mãos de Daniel, expulsando o frio que se instalara em seus ossos, desde a noite em que seu mundo desabou. Minha esposa era enfermeira, ele começou. A voz baixa, forte, feroz na verdade. Ela costumava dizer que estar em trabalho de parto não era nem a parte mais difícil do seu turno. Ele deu uma risada fraca. Ela não aguentou. Hemorragia depois que Noah nasceu. Tentaram de tudo. Os dedos de Claire apertaram levemente sua caneca. Sinto muito, disse ela suavemente. Daniel olhou fixamente para o vapor que se enroscava em sua xícara. Pedi demissão. Depois disso. Eu era paramédica. Não conseguia mais ficar perto de ambulâncias. Não conseguia entrar em outro quarto. De hospital. Agora somos só eu e Noah, resolvendo as coisas dia após dia. Às vezes, hora após hora. Ela assentiu, sem falar por um momento. Meu filho, disse Claire finalmente. Sua voz, quase um sussurro, chamava-se Elliot. Ele morreu há 2 meses. SMSI. Num momento ele estava quentinho em meus braços, no outro eu não conseguia acordá-lo. Daniel olhou para cima bruscamente. A dor em seus olhos era real demais para questionar. Eu ainda o ouço chorar, continuou ela. Não apenas em sonhos, no som da água corrente, no vento. É como se parte do meu corpo se recusasse a acreditar que ele se foi. Eu nunca parei de amamentar. Eu nunca consegui parar. Tipo, talvez se eu continuasse, ele ainda precisasse de mim. O peito de Daniel doía com algo indizível. Às vezes eu bombeava só para fingir, Claire admitiu. Eu doava o que podia, mas parte de mim continuava esperando. Haveria alguém algum dia que pudesse precisar, que me deixasse dar, não apenas guardar no freezer. Ela olhou para ele então, os olhos vidrados, mas firmes. Daniel engoliu em seco. Não sei como dizer isso, mas preciso perguntar. Sua mão se fechou em torno da caneca. Você está usando meu filho para substituir o seu? Claire ficou completamente imóvel. Por um instante, Daniel se arrependeu da pergunta. Mas isso o atormentava desde que ela pegou Noah nos braços pela primeira vez. O jeito como ela o segurava, a ternura, a familiaridade dolorosa. Então Claire exalou um suspiro trêmulo. Lágrimas escorreram por seus cílios. Não, ela sussurrou. Não, eu não vou substituí-lo. Eu sei que Noah não é Elliot. Eu não quero que ele seja. Eu só. Ela cobriu o rosto com uma das mãos. Preciso de um motivo para continuar respirando. Algo, alguém, para derramar o amor que não sei mais onde colocar. Sua voz falhou. Dói, Daniel.
ter todo esse cuidado, todo esse leite, todo esse instinto, e nenhum lugar para onde ir. Daniel sentou-se em silêncio. A chaleira no fogão estalava enquanto esfriava. Então, lentamente, ele estendeu a mão sobre a mesa e colocou a dela sobre a dela, não por pena, mas por reconhecimento. Eu sei o que é perder tudo em um dia, disse ele baixinho. Mas talvez, não precisamos passar por isso completamente, sozinhos. Claire olhou para ele, assustada. Eu não sei o que é isso, ele continuou. Mas Noah precisava de você esta noite. E eu acho que, talvez, você também precisasse dele. E naquela cozinha frágil e bruxuleante, eles sentaram-se juntos, duas pessoas destroçadas pela dor, segurando a forma cálida da possibilidade entre eles. Na manhã seguinte, Daniel hesitou do lado de fora da porta coberta de era de Claire. A neve cobria os degraus de pedra, intocada. Noah estava enrolado em um macacão de lã azul, aninhado no peito de Daniel, em uma tipóia. A respiração do bebê era suave, mas no momento em que o ar da manhã tocou suas bochechas, ele choramingou. Claire abriu a porta antes que ele batesse. Você voltou, disse ela, a voz baixa, mas calorosa. Daniel assentiu, mudando de posição. Ele só dormiu depois de ontem. Eu não sabia para onde mais ir. Você fez a coisa certa, respondeu ela, dando um passo para o lado. Entre. Está mais quente hoje. Lá dentro, a lareira crepitava suavemente. Claire usava um cardigã cinza grosso sobre uma blusa clara. Seu cabelo loiro estava preso frouxamente e, embora seu rosto ainda demonstrasse tristeza, seus olhos brilharam ao ver Noah. Ela estendeu a mão e Daniel gentilmente lhe entregou o bebê. Sem hesitar, Claire sentou-se na cadeira de balanço perto da lareira e desabotoou a blusa. Noah a segurou quase imediatamente, suspirando de alívio quando seus dedos minúsculos se enroscaram na lã de seu suéter. Os olhos de Claire brilharam quando ela o olhou. Daniel estava por perto, sem jeito a princípio. Mas quando Noah fechou os olhos, embalado pelo ritmo suave do coração de Claire, algo no quarto se suavizou. Vou consertar a janela que range, murmurou Daniel, caminhando até a cozinha. Claire deu um leve sorriso, mas não disse nada. E assim começaram as manhãs que retornaram. Todos os dias, Daniel trazia Noah pouco antes do nascer do sol. Claire esperava, com o cabelo úmido de um banho matinal, com um cobertor limpo perto da lareira. Enquanto Noah se alimentava e depois adormecia em seus braços, Claire lia suavemente um livro de poemas desgastado. Ou cantarolava canções de ninar, algumas tristes, outras doces. Daniel, nunca ocioso, encontrava pequenas coisas para consertar. Uma dobradiça de armário que rangia, uma torneira vazando, o portão do jardim que nunca fechava direito. Ele trabalhava em silêncio, muitas vezes parando para olhar Noah aninhado. No peito de Claire, sua mãozinha apoiada em seu coração. Claire nunca pedia ajuda, e Daniel nunca pedia agradecimentos, mas todas as manhãs ela notava algo. Um pacote novo de seu chá verde de jasmim favorito, colocado no balcão da cozinha. Ela nunca ouviu fazer isso. Ele nunca mencionou isso, mas estava sempre lá, cuidadosamente colocada ao lado da chaleira, como se sempre tivesse pertencido ali. Na 7ª manhã, a chaleira apitou assim que Claire terminou de fazer Noah arrotar. Ela se levantou, colocou-o delicadamente no berço perto da lareira e foi até a cozinha. Você está me mimando, disse ela, segurando o saquinho de chá novo. Daniel ergueu os olhos enquanto consertava uma perna solta da mesa. Dificilmente, respondeu ele. Você está alimentando meu filho. É o mínimo que posso fazer. Claire sorriu, mas sua voz era suave. Você não precisa consertar as coisas para ganhar seu lugar aqui. Daniel fez uma pausa. Eu sei. Mas consertar as coisas é mais fácil do que consertar o que está aqui dentro, disse ele, batendo no peito. Naquela noite, quando Claire estava se acomodando na cama, um pesadelo retornou, mais alto, mais agudo do que antes. Nele, seu bebê chorava
e ninguém aparecia. Ela acordou com um grito nos lábios e lágrimas encharcando o travesseiro. A casa estava silenciosa, mas ela sentiu as paredes se fechando. Então a porta rangeu. Daniel ficou ali, segurando Noah em seu ombro. O bebê se mexeu e choramingou. Claire sentou-se, tremendo. Eu não queria acordar ninguém. Daniel entrou sem dizer uma palavra. Ele caminhou até os pés da cama dela, agachou-se e pegou a mão dela. Sua palma era quente e firme. Eu ouvi, ele disse gentilmente. Você não está sozinho esta noite. Claire tentou falar, mas sua voz falhou. Em vez disso, ela se inclinou para a frente, apoiando a testa no ombro de Daniel, enquanto ele se sentava ao lado dela. Eu continuo ouvindo ele chorar. Ela sussurrou. Mesmo quando estou acordada. Daniel não disse a ela que isso passaria. Ele não disse que ela precisava de ajuda. Ele apenas apertou a mão dela com mais força. Você deu paz a Noah, ele disse. Deixe-nos retribuir. Noah arrulhou suavemente nos braços de Daniel, como se ecoasse o sentimento. Claire fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, deixou-se inclinar na presença de outra pessoa sem culpa, ou medo. Daniel ficou sentado ali com ela até que o sono a recuperou, e o único som que restava na casa era a respiração suave de duas almas começando a se recompor. O sol da manhã mal se erguia sobre as copas das árvores quando bateram a porta. Claire, segurando Noah contra o peito, embalou-o delicadamente em seus braços. Ela cantarolava baixinho, sem perceber que, além dos portões cobertos de era de sua casa silenciosa, o mundo começava a se intrometer. A batida veio novamente, mais alta, mais insistente. Claire congelou. Daniel, na cozinha terminando o café da manhã, foi rapidamente para a porta da frente. Quando a abriu, foi recebido pelo flash ofuscante de uma câmera e pelas vozes clamorosas de 3 repórteres. Sr. Weller, é verdade que o senhor está deixando uma mulher em luto amamentar seu filho? Ela roubou o bebê? O senhor está ciente das postagens que viralizaram sobre a saúde mental da Sra. Easton? O maxilar de Daniel se apertou. Já chega, disse ele, firmemente dando um passo à frente. Mas eles seguiram em frente. Temos fotos tiradas por vizinhos dela amamentando o bebê perto da lareira. A internet está chamando-a de milionária com um filho fantasma. Gostaria de comentar? Claire apareceu atrás dele, agarrando Noah com mais força, o rosto pálido. Daniel se virou. Volte para dentro, disse ele gentilmente. Não, respondeu Claire, com a voz trêmula, mas clara. Deixe-os perguntar o que vieram buscar. Mais perguntas surgiram, afiadas e cheias de insinuações. Sobre sua saúde mental, sobre o julgamento de Daniel como pai, sobre as linhas tênues entre o luto e a maternidade. Claire não respondeu. Ela olhou para Noah, que se mexeu suavemente, sua pequena boca se abrindo em um suspiro sonolento. Aquela imagem, a criança frágil contra seu peito, o brilho do sol refletindo em seus cabelos dourados, foi capturada por outra câmera. Ao meio-dia, estava em todos os lugares. Reclusa rica cria filho de estranha. Claire Easton perde o controle da realidade. Pai solteiro deixa milionário em luto amamentar seu filho. Não demorou muito para que a tempestade de fogo se alastrasse online. As pessoas debatiam nas sessões de comentários. Programas de entrevistas dissecavam cada detalhe. Alguns a defenderam, outros a ridicularizaram ou condenaram. As manchetes gritavam em letras maiúsculas, enquanto as especulações floresciam como veneno. Claire não saiu naquele dia. Ela sentou-se no quarto do bebê com Noah, dormindo pacificamente em seu colo, percorrendo a tempestade de opiniões, o rosto calmo, mas os olhos vazios. Daniel voltou naquela noite com as compras. Ele largou as sacolas no balcão e a encontrou exatamente onde a havia deixado. Eles não te conhecem, disse ele suavemente. Claire não olhou para cima. Talvez eles estejam certos. Talvez eu esteja delirando. Talvez eu tenha borrado tudo demais. Daniel se aproximou. Você não está.
Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Eles dizem que estou fingindo que Noah é meu, que perdi o controle. Daniel se ajoelhou na frente dela. Olhe para mim. Ela olhou. Ele colocou a mão delicadamente sobre a dela, cobrindo o pezinho de Noah que aparecia por baixo do cobertor. Eu também perdi alguém, disse Daniel. E eu sei como é a loucura. Mas o que você fez não foi loucura. Foi misericórdia. Você interveio quando ninguém mais podia. E por sua causa, meu filho está vivo e prosperando. Ela piscou, as lágrimas se formando. Claire, ele disse, sua voz firme agora, mais alta, como se estivesse se dirigindo a mais do que apenas a ela. Você não substituiu seu filho pelo meu. Você honrou seu filho ajudando outra pessoa a sobreviver. Naquela noite, um novo vídeo apareceu. Daniel estava na varanda da casa de Claire, Noah, aninhado em seus braços. Claire estava ao lado dele. Rosto nu, cabelo preso para trás, silenciosa, mas orgulhosa. Os repórteres estavam de volta. As câmeras também. Eu quero dizer algo, Daniel anunciou. Eles ficaram em silêncio. Minha esposa morreu ao dar à luz este menino. Eu fiz tudo o que pude para mantê-lo vivo, mas nada funcionou. Até eu conhecer Claire. Ele olhou para Noah, depois para a multidão. Todo mundo é tão rápido para presumir, para julgar, mas se algum de vocês já perdeu alguém que ama, se você já acordou desejando mais um momento, você vai entender. Ele se virou para Claire, então estendeu a mão livre e a envolveu, em volta dos ombros dela. Ela não é louca. Ela é a única pessoa que salvou meu filho quando o mundo disse que não havia mais nada a tentar. Câmeras dispararam. Ela não está fingindo. Ela não está perdida. Ela é a única mãe que meu filho já conheceu. Então, diante do mundo, Daniel fez algo inesperado. Ele puxou Claire para perto e a abraçou. Não por obrigação, não por drama, mas com profunda reverência. Seus olhos se fecharam e, pela primeira vez desde que as manchetes surgiram, ela se permitiu respirar. A imagem se espalhou, mais rápido do que os rumores anteriores. Um homem e uma mulher, quebrados, mas corajosos, segurando uma criança entre eles. Não perfeição, não fingimento, apenas 3 almas, agarrados ao amor em sua forma mais crua e humana. A geada estava começando a derreter quando Claire ligou o computador novamente. Ela não tocava no teclado havia meses. Seu último manuscrito havia sido deixado inacabado, abandonado após a morte do filho. Mas agora, enquanto o sol entrava pelas janelas altas e a casa cheirava levemente a aveia e camomila, ela sentiu algo se agitando. Não urgência, não exatamente inspiração. Apenas o desejo de falar. De novo. Ela clicou em um documento em branco e digitou lentamente. O blog se chamava Kindness Facts, uma frase que Daniel certa vez sussurrou tarde da noite enquanto estavam sentados na varanda, com Noah dormindo entre eles. Claire começou a compartilhar breves reflexões sobre o milagre silencioso de segurar um bebê novamente, o medo que acompanhava a cura e a alegria estranha e teimosa que retornava em breves instantes, a mãozinha de Noah agarrando sua blusa, a risada baixa de Daniel no café da manhã, o cheiro de roupa lavada quentinha dobrada ao lado de sua escrivaninha. O blog chamou a atenção, primeiro de leitores que a conheciam como a autora reclusa, depois de mães, pais, pessoas que perderam alguém e viveram para contar a história. Claire não falava sobre riqueza ou fama. Ela escrevia sobre coisas humanas, sobre luto, cobertores manchados de leite, noites sem dormir, e sobre como o amor podia se manifestar de formas inesperadas. E cada vez que alguém deixava um comentário como "isso me fez chorar" ou "eu precisava disso hoje", ela sentia a dor no peito suavizar um pouco mais. Daniel, por sua vez, havia retornado ao trabalho em meio período. Nos dias de folga, chegava cedo à casa de Claire, carregando Noah nos braços e uma sacola de compras no outro. Eles já haviam estabelecido um ritmo. Manhãs passeando com Noah pelas trilhas do bairro, tardes cozinhando juntos. Claire começara a fazer muffins de banana que Noah adorava. À noite,
enroscados no sofá enquanto Claire lia em voz alta os rascunhos de seus textos, enquanto Daniel lavava garrafas por perto. Numa manhã de domingo, enquanto as árvores lá fora brilhavam com brotos verde claros e o ar tinha um leve gosto de primavera, Claire fechou o laptop e olhou fixamente para a página à sua frente. Ela havia terminado o capítulo 1. Não era perfeito, mas era dela. E estava completo. Daniel entrou no quarto silenciosamente, com Noah aconchegado em seu ombro, já voltando a dormir depois de uma mamadeira. Claire se virou para ele, o coração subitamente acelerado de um orgulho silencioso. Terminei, disse ela. Daniel piscou. O capítulo? Ela assentiu. Ele se aproximou, inclinou-se ligeiramente para olhar a tela. Como se chama? O primeiro choro, respondeu Claire. Sobre a noite em que você bateu na minha porta, ele sorriu suavemente. Adequado. Claire hesitou. Eu também escrevi uma dedicatória. Ele olhou para ela. Posso? Ela virou a tela delicadamente para que ele pudesse ver. No topo, em texto limpo e centralizado, estavam as palavras para Noah, a criança que salvou 2 corações perdidos. Daniel prendeu a respiração. Ele olhou para o filho e depois de volta para Claire. Estou falando sério, disse ela baixinho. Ele me salvou. E acho que talvez nós 2. Daniel sentou-se ao lado dela, Noah agora aninhado entre eles. A mão de Claire encontrou as costas da criança, acariciando-as suavemente em ritmo. A mão de Daniel cobriu a dela. Não havia nada de romântico dito. Nenhuma promessa, sussurrada. Apenas um entendimento compartilhado, se fortalecendo a cada dia. Que suas vidas haviam sido quebradas e então, por algo impossivelmente frágil e gentil, costuradas novamente. Claire se recostou, sorrindo gentilmente. Ainda não sei que história é essa, mas quero continuar escrevendo. Daniel olhou de lado. O livro? Ela balançou a cabeça levemente. Lá fora, o vento soprava suavemente entre as folhas novas. Lá dentro, Noah soltou um pequeno suspiro e se aninhou ainda mais nos braços, que agora pertenciam a 2 pessoas, cada uma das quais um dia acreditara que nunca mais teriam um futuro. O ar estava denso, com a doçura dos lilazes em flor. Enquanto Noah estava parado na beira da grama, suas perninhas tremendo, os punhos cerrados ao lado do corpo, Claire se ajoelhou perto, de braços abertos. Seu coração batia mais forte do que ela esperava. Daniel estava atrás da criança com as mãos estendidas, mas sem se tocarem, deixando Noah encontrar seu próprio ritmo. Um pé, um balanço, outro pé. Então uma inclinação repentina para a frente, e Claire se lançou bem a tempo de pegá-lo em seus braços. Noah soltou um grito de alegria. Daniel riu atrás deles, batendo palmas suavemente. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas, antes mesmo que ela percebesse. Ela beijou os cachos de Noah e sussurrou. Você conseguiu. Daniel se aproximou, agachou-se ao lado deles com a voz suave. Cada passo que ele dá é um pedaço de nós se curando. Claire assentiu, pressionando o rosto contra o de Noah. É mais do que apenas caminhar. É seguir em frente. Mais tarde naquela noite, depois que Noah tomou banho e dormiu no berço ao lado da cama de Claire, ela entrou no quarto que permanecera intocado por quase 1 ano, o quarto do filho. As paredes ainda exibiam murais suaves de nuvens e estrelas. O berço estava impecavelmente arrumado, embora não conhecesse o calor de uma criança há meses. O aroma de lavanda pairava levemente. Ela se moveu lentamente, as pontas dos dedos, roçando a estante e depois a cômoda. Sua mão parou na gaveta de cima. Dentro, enfiada em papel de seda, havia uma pequena caixa de presente que ela nunca havia aberto. Ela se sentou no chão, de pernas cruzadas, e cuidadosamente levantou a tampa. Lá dentro, havia um pequeno babador bordado, de algodão branco, macio como um sussurro, com uma etiqueta vermelha para as primeiras risadinhas confusas. Claire pressionou o tecido contra os lábios, fora destinado a uma criança que ela nunca conseguiu alimentar,
Um presente que esperara silenciosamente durante sua dor e agora, talvez, tivesse encontrado seu propósito. Na manhã seguinte, Daniel chegou carregando Noah em um cobertor, as bochechas rosadas de sono. Claire os encontrou na porta, a caixa na mão. Encontrei uma coisa, disse ela. Daniel entrou curioso. Claire abriu a caixa e a ofereceu delicadamente. Daniel olhou para baixo e viu o babador. Era para ele? Perguntou baixinho. Claire assentiu. Nunca foi usado, mas acho que deveria agora. Ela pressionou o tecido nas mãos dele. A garganta de Daniel se contraiu ao pronunciar as palavras. Tem certeza? A voz de Claire vacilou, mas seus olhos estavam calmos. O amor não é limitado por sangue ou tempo. Acho que meu filho gostaria assim. Daniel assentiu, agarrando o babador. Então eu o guardarei com carinho, como guardo você. Noah, como se entendesse, estendeu a mão gordinha e gargarejou. Claire sorriu em meio às lágrimas. Estamos construindo algo, não substituindo, apenas continuando. Vestiram Noah com o pequeno babador naquela tarde, e ele o usou com orgulho enquanto caminhava pela cozinha, deixando rastros de migalhas de biscoito e risadas. E pela primeira vez, na casa, antes ecoando com a ausência, o som de pequenos passos crescentes preencheu cada canto. A livraria cheirava levemente a papel e possibilidade. Um ano havia se passado desde o inverno mais escuro de suas vidas, e, agora Claire e Daniel estavam sentados lado a lado a uma longa mesa de madeira sob suaves luzes amarelas. Pilhas de seu livro recém-lançado, Kindness Fed Us, erguiam-se em pilhas organizadas ao lado deles. A capa apresentava um esboço em aquarela de um homem, uma mulher e uma criança pequena de mãos dadas sob um guarda-chuva compartilhado. Noah sentou-se entre eles em uma pequena cadeira, as pernas balançando para frente e para trás, giz de cera espalhado em seu livro de imagens aberto. Ele era a imagem da travessura de uma criança de 3 anos, mas hoje usava uma camisa que dizia, escrito com amor. A multidão tinha sido constante desde que as portas se abriram. Jovens casais, pais solteiros, avós, até mesmo enfermeiros e conselheiros de luto que acompanharam sua história online. As pessoas vinham pelo livro, mas muitas ficavam pelas pessoas por trás dele. Claire assinou um exemplar com sua caligrafia elegante e o passou para uma jovem mãe que sussurrou, sua história me salvou. Obrigada. Daniel falava suavemente com um homem mais velho que havia perdido a esposa anos atrás. A tristeza muda, disse Daniel, mas a gentileza essa, atrás de volta. No cerne do livro, havia uma história de perda e amor, encontrados da maneira mais inesperada. Capítulo por capítulo, Claire e Daniel contaram o ano em que se conheceram. A noite de choro sem fim, a mensagem de um estranho, o silêncio compartilhado, na cozinha, as manhãs difíceis e as noites de cura. Cada capítulo terminava com uma reflexão silenciosa, e o último terminava com as palavras: nem todas as que dão à luz são mães. Nem todas as que perdem o cônjuge devem perder a esperança. Uma família não precisa ser perfeita, só precisa ser real. À medida que a fila de leitores diminuía, uma jovem repórter de um jornal local se aproximou, gravador na mão. Sua voz era curiosa, mas gentil. Você contou uma história tão pessoal. Posso perguntar algo simples, mas talvez importante? Daniel riu baixinho. Perguntem qualquer coisa. Ela gesticulou para os 3 e perguntou: o que vocês são um para o outro agora? Claire olhou para Daniel. Ele olhou de volta. Noah estendeu a mão sem pensar e agarrou as mãos de ambos. Claire apertou seus dedinhos, sorriu e se virou para a repórter. Somos uma família, disse ela, gentilmente, construída com gentileza, e uma criança que nunca disse não ao amor. A repórter piscou, seus olhos se suavizando. Que lindo! Claire se inclinou e beijou os cabelos de Noah. Daniel colocou a mão livre sobre a dela. Eles nunca precisaram de rótulos, nem de marido ou mulher, nem de mãe substituta ou filho emprestado.
O que eles tinham era mais forte do que títulos. Era presença, esforço, escolha. Lá fora, a neve começou a cair, suave e lenta. Claire a observou pousar contra a vitrine da livraria, lembrando-se da primeira vez que abriu a porta e encontrou um homem segurando um bebê chorando. E nada mais. Aquele tinha sido um mundo diferente. Mas hoje eles tinham calor, paz, propósito e, acima de tudo, tinham um ao outro. Enquanto os últimos livros eram autografados e Noah começava a dormir, Claire arrumou suas canetas, enquanto Daniel pegava o filho no colo. Eles saíram para a neve, de mãos dadas, coração com coração. Uma família não nascida, mas escolhida. E a cada passo, a cada respiração compartilhada, eles reescreveram o que o amor poderia ser.